A Igreja Católica, ela reage ao movimento protestante e ela tenta criar estratégias para barrar o avanço do protestantismo pela Europa e fora da Europa. Esse movimento, com uma série de medidas da Igreja Católica, ainda no século XVI, para evitar o avanço do calvinismo, do anglicanismo, do luteranismo pela Europa e fora da Europa, ficou conhecido como Contra-Reforma. A Contra-Reforma, minha gente, é um movimento conservador. E aí tem uma sacada para vocês entenderem esse movimento. A Igreja Católica, ela podia simplesmente ter assumido determinados equívocos e modificado suas práticas como Lutero queria. Só o que é que os membros do alto clero, os cardeais e os intelectuais da Igreja Católica vão pensar na época? Se a Igreja fizesse esse movimento, ela reconheceria o erro e ela perderia poder sobre a mentalidade popular medieval. Alguns, inclusive, vão dizer, alguns membros da Igreja Católica vão dizer, se a Igreja reconhecer seu erro, ela estará saindo do mundo de Deus, ou seja, do inquestionável, para o mundo dos homens, do falível. E em pouco tempo, ela terminará desaparecendo com a proliferação de novas igrejas. Então, a Contra-Reforma é um movimento conservador, que, em geral, apesar de algumas mudanças, a Igreja buscou reafirmar suas práticas e sua estrutura e tentar criar mecanismos para evitar o avanço do protestantismo. Isso vai acontecer num concílio, num encontro entre o alto clero, chamado de Concílio de Trento, recebe esse nome que vai acontecer na cidade de Trento, na Itália, e lá reunido, principalmente na década de 1560, membros da Igreja Católica vão criar estratégias de contra-reforma. Que estratégias são essas? Listei algumas para vocês. Primeiro, criação da Companhia de Jesus, que será uma ordem da igreja, fundada pelo Inácio de Loyola, que será responsável por proliferar o catolicismo a partir da prática de catequização. Os famosos jesuítas, a Companhia de Jesus, que inclusive vieram para aqui para o Brasil, foram para a América Espanhola para tentar catequizar os nativos e não permitir o avanço do protestantismo aqui. Saca a relação que nós vamos ter do processo de colonização que a gente vai ver mais na frente com a reforma protestante. Uma outra coisa interessante é a série de alianças que a igreja vai fazer com os reis europeus católicos, onde o Estado, os reis, vários reis vão ser nomeados fiéis defensores da fé cristã católica e vão ter a função de perseguir e evitar a existência de outras igrejas em seu território sem ser a Igreja Católica. Isso aconteceu na França, em Portugal, na Espanha. Né? Inclusive, é o famoso padroado. O Estado se transforma num protetor da própria igreja. E isso vai gerar uma série de massacres na Europa, de reis católicos que vão massacrar protestantes e reis protestantes que vão massacrar católicos. Tem até uma contradição. O Henrique VIII, que fundou a Igreja Anglicana, ele, pouco tempo antes de romper com a Igreja Católica, ele tinha sido nomeado pelo Papa Clemente fiel defensor da fé cristã católica. Um outro ponto importante é a reafirmação dos dogmas católicos. A igreja reafirma a existência da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que os protestantes vão recusar essa ideia por afirmar de que a santidade está apenas em Jesus. A Igreja Católica reafirma a existência dos sacramentos e não apenas da ceia e do batismo, como o luteranismo e o calvinismo dizia. Vai manter o celibato, que é a proibição de padres ter relações sexuais e constituírem família, porque, teoricamente, eles casam com a igreja. Porém, a igreja realiza algumas mudanças, como, por exemplo, proíbe a venda de indulgências, para reagir à acusação de falta de formação do clero, cria seminários, e, ao mesmo tempo, tenta evitar o avanço do protestantismo com a instituição do medo, da punição na população europeia. E aí uma instituição que existia desde a Idade Média para perseguir e punir
ideias ou pessoas que seguissem ideias contrárias aos dogmas da igreja, essa instituição ela vai ser ainda mais reforçada e vai atuar ainda com mais violência a partir do século XVI, que é a Inquisição. Vão se multiplicar pela Europa os famosos autos de fé, que eram eventos públicos de punição aos hereges, aqueles que pecavam e colocavam em risco a existência da igreja. Hereges vão ser punidos em decapitação, em forca, em esquartejamento e em fogueiras em praça pública, para que as pessoas que vissem a punição tivessem medo também de questionar a própria igreja. Nós vamos ter casos emblemáticos de questionadores da igreja que vão ser punidos pela Inquisição, como o Galileu Galilei, que vai passar a vida em prisão domiciliar, ou o Jordano Bruno, que vai ser queimado em praça pública. Né? Aqui nós temos uma figura de um dos tipos de punição que era muito comum ser feito em judeus, que era o braço para trás, o cara amarrado, ó, e estende ele. Outras punições vão se propagar, isso a gente estuda em Idade Média, como quebra-joelhos, a cadeira das bruxas, e assim sucessivamente. Uma outra medida da igreja é a criação do Index, uma lista de livros proibidos, por serem considerados livros propagadores de heresias e de ideias reformadoras, e que quem for pego lendo esse livro possivelmente será punido pela igreja ou terá que pagar penitências. Então, nessa lista vão estar livros de Aristóteles, vão estar livros, textos de Lutero, de Calvino, e assim sucessivamente. No Concílio de Trento, ó, que acontece na década de 1540, 1550 e 1560, são vários encontros, onde vão ser tomadas essas medidas que nós acabamos de falar da Contra-Reforma. Eu trouxe alguns princípios que vão ser reafirmados nesse concílio. O primeiro, o dogma está fundado na Escritura, que somente a igreja tem o direito de poder interpretar, e na tradição. O Papa e os bispos detêm os poderes outorgados por Jesus a São Pedro e aos apóstolos. A igreja reafirma que a ideia de que não basta a leitura da Bíblia para conhecer a verdadeira fé. É preciso escutar os sacerdotes, os membros do clero, que são considerados os herdeiros dos apóstolos. E a igreja reafirma de que a igreja é a única que tem capacidade de interpretar a Bíblia, e não as pessoas comuns que vão interpretar de maneira equivocada. Vejam como é um movimento conservador a Contra-Reforma. Uma outra ideia do Concílio de Trento reafirmado pela igreja é: 2. O homem não pode ser justificado sem a graça divina, mas pode conservá-la ou perdê-la. E graças aos sacramentos instituídos por Deus, reencontrá-la. É a reafirmação dos sacramentos como momentos de reafirmação ou de reavivamento da fé, onde o fiel, no casamento, no batismo, na Eucaristia, ele está o tempo inteiro relembrando o seu lugar como cristão e reavivando a sua fé na ideia da Igreja Católica. E 3, a missa é um sacrifício que renova realmente o do Cristo. Reafirma-se assim a presença real de Jesus no pão e no vinho. A igreja reafirma o papel da missa como um evento coletivo de reafirmação da fé, como um sacrifício. Consequentemente, o papel do sermão do sacerdote, e ao mesmo tempo reafirma a Eucaristia como um sacramento, que era questionado por algumas igrejas protestantes. Aliás, são questionados. Essas igrejas protestantes do século XVI, minha gente, vão formar o que hoje os protestantes chamam de protestantes tradicionais, que vivem num certo conflito com os protestantes mais recentes que surgem no Brasil, que são os neopentecostais, que é aquela galera da Igreja Universal, da Igreja do Valdomiro, do R.R. Soares, que é uma galera que atribui uma relação muito íntima entre poder econômico, poder político com religião, que na prática representa uma contradição histórica com o nascimento do protestantismo, que defendia não seguir grandes líderes religiosos como se seguem os bispos, os apóstolos, ou os ministros dessas novas igrejas, mas cada fiel buscar a fé verdadeira. E outra contradição é a grande movimentação financeira de templos luxuosos, de comércio de boné, de água ungida, de Bíblia ungida. Tudo isso
Lutero estivesse vivo, ia dizer, não foi isso que eu falei, isso é, de novo, prática de simonia e comércio da fé. O resto eu deixo para vocês pensarem sobre e nós tiramos qualquer dúvidas em nossos encontros, em nossos futuros encontros. Um abraço para vocês, sejam felizes e obrigado pela atenção da aula de hoje.